Abra sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo de número 15. Eu creio que Deus está tentando nos ensinar algo neste texto, inspirado pelas pregações do evangelista Guilherme e da diaconisa Aline. Enquanto eles pregavam, eu fui fazendo anotações. Geralmente eu faço anotações para conversar com eles depois, mas nesses 2 dias eu anotava aquilo que Deus ia me falando durante a pregação. E uma coisa que este texto é exaustivamente pregado, até quem não é crente sabe a parábola do filho pródigo, mas Deus me fez enxergar algo aqui que está implícito no texto, não está explícito, e eu quero a graça de Deus para poder compartilhar isso com você hoje. Abra sua Bíblia aí, ou ligue ela se você puder, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo aí? E ele respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele, respondendo, seu pai disse: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, Senhor, eu entro na tua presença nesta hora e quero te agradecer, Senhor, porque antes que eu fizesse um esboço, o Senhor já sabia do culto de hoje. Senhor, a mensagem deste culto está clara, Senhor. Deus, que nós não paramos, Senhor, que nós não olhemos para trás, que nós não deixemos de crer. E, Senhor, para além de fortalecer a si mesmo, Senhor, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que o Senhor faça com que cada pessoa aqui na noite de hoje seja um incentivador de pessoas. Senhor, aqueles que já são, continuem sendo, e aqueles que porventura ainda não são, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa transformar esta vida hoje. Senhor, nós estamos aqui, queremos ouvir o Teu Filho Jesus falar aos nossos corações.
através do teu Espírito. Senhor, usa-me uma vez mais. Eu te amo, Senhor, te servirei até o fim dos meus dias. Senhor, e te louvo, Pai, por esta palavra, no nome de Jesus. Como já falei, esta palavra já é muito pregada. Quantos aqui ouviram já essa palavra pregada 10 vezes? Eu já ouvi. O Jefferson levantou a mão, é um perigo, porque ele já ouviu muito. Mas é difícil de achar esta palavra aqui no texto, porque ela não está aqui. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que o evangelista Guilherme trouxe uma mensagem, a diaconisa Aline trouxe outra, e esta palavra ficava no meu entendimento, e eu falei, mas Deus, como é que eu vou pregar uma palavra que não está na Bíblia? Porque nós não ouvimos nenhuma palavra de crítica ao filho, a não ser o irmão dele a hora que ele volta. Mas me chama a atenção o fato de que ele, historicamente, nós vamos entender que ele mata o pai, não de forma real, mas quando ele pede a herança você só recebe quando o pai morre. Então, quando o filho chega para o pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo ao pai, pai, para mim você já não serve mais. Eu não estou interessado no que o Senhor pode fazer por mim. Eu estou interessado no dinheiro que o Senhor pode me oferecer. E quando o filho pródigo sai, ele encontra muitos amigos. E aqui que eu quero que você desenhe este cenário. Este homem sai da casa de um pai rico. Ele sai da casa do pai e encontra-se com amigos, entre aspas. E nós não vemos, em nenhum momento, os amigos incentivando ele a desistir da ideia de sair da casa do pai. Foi Martin Luther King Jr. que disse que o que preocupa não é o grito dos maus, o que realmente preocupa é o silêncio dos bons. Muitas pessoas estão em perdição, porque passam pelas nossas vidas, e nós damos de ombros e falamos, isso aí não é problema meu. E Deus nos chamou para ser alguém que abre o olho de quem está perdido. Se você ver o texto no final, ele fala, ele estava perdido e foi achado. Este homem se perdeu, este homem gastou tudo que tinha, saiu de uma vida próspera para ir para o chiqueiro, única e exclusivamente porque não encontrou ninguém, não encontrou um membro de igreja, não encontrou alguém que cria em Deus, não encontrou ninguém com uma palavra de incentivo, dizendo, pare com esta vida, volte para a casa do seu pai, porque lá é o teu lugar. E o problema é que essa doença está entrando dentro das igrejas. Nós estamos nos cercando de maus conselheiros, nós estamos nos cercando de más palavras. Eu gosto muito que o vocabulário do inglês americano chama palavrão de bad words. Para nós é uma coisa grande, né? Um palavrão. Para eles é uma palavra ruim. Eu quero perguntar para você, e você disfarça a sua face, para eu não achar que eu estou jogando esta palavra para o seu coração. Eu quero que você pare e pense quem você está ouvindo. E quando você lembrar de quem você está ouvindo, eu quero te perguntar a segunda pergunta: o que você está ouvindo? Existe um ministério na igreja moderna chamado o Banco da Crítica. E nesse ministério aí tem sempre lugar para mais um. Enquanto o ministério da oração padece, enquanto o ministério da servidão padece, enquanto o ministério de lavar banheiro padece, enquanto o ministério da pregação padece, o ministério da crítica cresce todos os dias. Porque a coisa mais fácil que tem é criticar alguém. A coisa mais canalha de um homem ou de uma mulher, de um ser humano, é criticar alguém. Algum endemoniado enviado do inferno levantou a ideia de que existe a crítica construtiva. Não existe. A crítica é só para te destruir mesmo. Agora, existe o conselho. E a palavra do Senhor diz, e não sou eu que estou dizendo,
o homem mais sábio de todos, depois de Jesus, foi quem disse isso, Salomão: na multidão dos conselhos ali há sabedoria. O problema é que nós estamos passando a tela para cima e toda hora aparece um para dizer: olha, você pode melhorar no seu trabalho, olha, você tem que ser melhor nisso, olha, você não pode fazer aquilo, olha, você não pode fazer isso. Enquanto ouvimos essas pessoas, estamos tampando o ouvido para a palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra o teu coração na noite de hoje, para que você passe a ouvir o Espírito Santo de Deus, e nas tuas orações peça: Senhor, coloque pessoas do meu lado que me incentivem a ser um crente melhor. É melhor ser um incentivador do que um crítico. E incentivador não é só aquele que fala coisa boa para você, não. Um dia um dos meus conselheiros me aconselhando disse para mim: olha, quando você for orar a Deus, ore a Deus para que coloque do seu lado homens de Naamã. E eu sei a história de Naamã, mas eu não entendi o recado. E falei para ele: como assim os homens de Naamã? Ele falou: olha, Rufo, Naamã era um homem grande do exército. Ele ouviu falar que tinha um profeta de Israel. E quando ele chegou, a posição social dele era muito maior do que a do profeta. E o profeta, para esculhambar com ele mais ainda, não foi nem atender ele, mandou o diácono. Falou: vai lá, meu filho, atende esse boca aberta que está vindo aí. E se Naamã não tivesse escolhido os homens certos, com certeza Naamã ouviria conselhos errados. Com certeza as pessoas diriam: Naamã, quem que este profeta pensa que ele é, para mandar alguém menor do que ele mesmo para atender você? Naamã, você é um general do exército, este homem deveria vir correndo para te atender. Se Naamã não estivesse cercado de homens corretos, homens dados por Deus, com certeza ele inflamaria o coração de Naamã. Com certeza eles inflamariam este coração. Eu, recomendado pelo evangelista Guilherme, assisti hoje o documentário do Ocean Gate, que é do submarino. E aquele abençoado, ele morreu porque ele não quis ouvir o conselho de seu ninguém. Os engenheiros juntaram todos, falaram: olha, essa conta que ele está fazendo não é a conta matemática. Não tem como aguentar a pressão da água. Ele conseguiu chegar em 1000 metros, ele achou que poderia chegar em 2000 metros. Ele chegou em 2000, ele falou: não, mas eu vou chegar até 4000. Mas todas as vezes que rompia 2500 metros para dentro da água, o próprio submarino começava a estralar. Ele não ouviu os conselheiros que ele mesmo conquistou. Ele pagou os conselheiros para aconselhar ele. Ele desprezou a todos, desprezou os avisos de Deus, que todas as vezes que o submarino rompia 2500 metros para dentro da água, começava a estralar. E em uma fala ele disse: eu não sou pago para ouvir vocês, pelo contrário, eu pago vocês para que vocês executem o que eu quero. E naquela hora que eu vi esta fala, me veio ao coração as palavras de Salomão de novo. Salomão dizendo: olha, cuidado com a arrogância, porque a soberba, ela precede a queda. Se Naamã tivesse cercado de homens errados, com certeza nós ouviríamos a história dele de outro jeito. E é ruim quando você é aconselhado numa coisa que você não quer. Eu tenho um membro aqui na igreja que ele fala assim: pastor, eu sou facinho de lidar, é só fazer o que eu quero. E assim é bom demais, irmão. E eu quero pedir perdão à igreja, eu penso da mesma forma, irmão. Se fizer o que eu mando, esquecer o que sabe, vai dar certo. Mas a verdade é que muitas vezes é o seu cargo, a sua posição social, eles te fazem ser pessoa que não vai ouvir ninguém. Pastor, mas eu não estou te entendendo. Como é que eu vou separar o que é crítica e o que é conselho? Somente uma palavra eu consigo definir para você: relacionamento. Porque quando Naamã ouve o menino do profeta, ele se enfurece. E com certeza Naamã pensa: eu sou um general, como é que esse profeta manda esse fedelho vir me atender? Mas os homens de Naamã começaram a dizer para ele, falou: meu senhor, talvez se você ouvir ao profeta, talvez a sua vida mude.
E a pergunta que eu quero fazer ao Senhor é: o Senhor está com lepra. O profeta mandou você mergulhar 7 vezes em um rio que é muito pior do que os rios da nossa cidade. Mas e se na 8ª vez que o Senhor levantar, o Senhor estiver curado? O profeta terá a honra de profeta e o Senhor terá a bênção do Senhor. E é verdade, meu Senhor, eles falando para o general, que se na 8ª vez o Senhor levantar ainda assim, com esta lepra, nada mudará na tua vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que esmiúce o meu e o seu coração, para ouvir às vezes palavras que não querem confortar o nosso coração. Ele quer te confrontar, talvez mergulhar 1, 2, 3, 7 vezes no Jordão é difícil para mim e para você, mas eu profetizo na noite de hoje, pelo poder do Espírito, na 8ª vez, você sairá curado. Quantos recebem esta palavra no teu coração? Você precisa orar a Deus, para que Deus traga para você pessoas como os conselheiros de Naamã, que às vezes falam o que você não quer ouvir, mas são pessoas que querem o teu bem. É muito normal hoje em dia você ouvir pregações de púlpito de igreja dizendo: ninguém quer o teu bem. Eu quero repreender esta palavra em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ensina, nós devemos nos alegrar com os que estão alegres. Irmãos, existem vários sintomas no seu coração que você pode começar a identificar que você não é um incentivador, você é um crítico. Quando alguém compra uma casa própria e conta para você, primeira pergunta que os brasileiros fazem: mas quanto você vai pagar de mortgage? Aí ele fala: eu vou pagar 5 mil. Ele fala: ah, não, mas eu estou pagando 2.500 de aluguel, é muito melhor. Amanhã ou depois você vai, aí já roga praga, né? Que o crítico é uma desgraça, irmão. Na palavra, no sentido original da palavra, ele é um desgraçado, um sem graça de Deus, sem a graça de Jesus. Ele não consegue celebrar. O abençoado chega do Brasil e compra um carro importado. Irmão, eu falo de causa própria. A maior bica na vida de alguém é comprar um carro importado. A manutenção é cara, é difícil para vender, e o povo vai falar mal de você ainda. Compra um carro normalzinho que vai ser melhor. Mas quando você troca de carro, nem todos ficam felizes. Tá achando que quando você pegar o cartãozinho verde vai ter uma multidão de pessoas celebrando com você? Não vai, não. Porque infelizmente nós estamos sendo mais críticos do que incentivadores. Já fazem 2 anos que eu não consagro nenhum obreiro aqui. Porque quando separa alguém para o ministério da igreja, parece que as pessoas entendem e falam: não, agora a gente pode fuzilar esse aí que vai dar certo. Nós somos críticos e não somos incentivadores. Quase que uma via de regra, quando eu vou confrontar um membro da igreja, e ele é membro, ele senta aqui, dizima, oferta e vai embora, bênção de Deus. E se eu fosse um pastor inteligente, eu deixava ele quieto na dele. Mas eu sou o pastor que eu vejo as coisas e eu não deixo passar. E aí quando vou falar com ele, ele fala assim: mas e os obreiros? Isso é coração de quem já se tornou crítico e não é mais incentivador. Não vá pelo que eu estou falando. Converse com os cooperadores, diáconos, diaconisas, evangelistas, presbíteros e a pastora da igreja. Pergunte qual é a vez que estes obreiros ouviram da igreja: olha, obrigado pelo seu trabalho. Nós participamos de um culto, e eu canso de falar isso aqui, de 30 a 40 pessoas trabalham exaustivamente para que um culto aconteça. E é normal o obreiro, o voluntário, estar ali com o aspirador nas costas e passando,
E eu já vi isso, irmão. Eu não estou criando na minha cabeça, não. A pessoa passando, nossa, você de novo? Por que não põe os obreiros para fazer? Irmão, aqui nesse dia eu estava muito crente. Porque veio aqui assim, ó. Para eu falar, engraçado que você nunca pegou no aspirador para aspirar o chão. Se nós não tomarmos cuidado, essas coisas que acontecem no mundo vão entrando para a igreja. Mas Jesus falou que no mundo, o mundo jaz no maligno. Para eles é a coisa mais normal do mundo. O mundo já abraçou a ideia de que as pessoas que querem bem só não querem melhor que elas. Mas na igreja é o lugar que nós temos que ser incentivadores de pessoas. Aqui nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Aqui nós devemos celebrar as bênçãos dos irmãos. Aqui nós devemos estar alegres uns com os outros. Aqui a crítica não pode ter espaço. Aqui a maledicência não pode ter espaço. A fofoca não pode ter espaço. Porque quando fizermos isso, estaremos pregando o evangelho do reino de Deus. Está assim de pessoa desistindo da vida por causa de crítica. Irmãos, para o brasileiro, nós somos forjados na crítica. Sabia que o jornalismo brasileiro é pioneiro em ter a crítica fazendo parte da sua matéria? Ele analisa tudo e ele faz uma crítica. Eu acho muito engraçado, eu não gosto muito de filme, eu assisto pouquíssimos, mas eu acho muito engraçado a crítica de Hollywood. Alguém para e escreve um roteiro. Faça um teste. Tente escrever o roteiro da sua própria vida, que você viveu, você sabe tudo. Tenta pôr no papel para você ver. Alguém faz o roteiro, alguém vai atrás dos investidores, gasta-se milhões de dólares para ser julgado por alguém que não fez nada. Não fez nada para o filme acontecer. E ele fala, olha, não, eu não gostei desse efeito especial, não gostei da trilha sonora, os atores estavam abaixo da expectativa. Não fez nada pelo filme e critica como ninguém. Isso é aceitável no mundo, irmão. Mas está assim de crítico de Hollywood dentro da igreja. E isso é triste. Porque, irmãos, a grande verdade é que a seara, a Bíblia fala, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. É porque nós somos o único exército que mata um ao outro. Os irmãos sabem que eu fujo das polêmicas que estão passando no mundo? Mas nós acabamos de ver um grupo evangélico mandar uma cantora evangélica tirar a música dela do ar, a versão que ela fez. Por que não? Porque essa música é minha. Exigiu o direito, irmão, está tudo certo. Ali dentro do direito está tudo certo. Mas só esqueceram da palavra de Paulo ensinando o povo. Quando Paulo foi ensinar o povo, falou assim, evita de levar o seu irmão para a corte. Às vezes você vai estar com a razão, mas evita, irmão. Levar ele, processar um irmão é muito ruim. Não é porque você não merece, não vai, mas dá vergonha. Porque vão ver que são dois irmãos brigando. É feio, irmão. E o que tem de crente que você fala com ele, fala, não fala comigo não, que eu vou te denunciar, hein? Irmão, um dia eu já perdi a cabeça várias vezes. Eu sou humano. E os irmãos me perdoem. Eu estou melhorando. Estou tomando um remédio, eu vou ficar zen. E eu não pedi autorização para falar isso. Mas teve um problema e foi parar lá na minha sala. E o abençoado entrou pelo México. Só que a imigração pegou ele. Então ele tinha um processo imigratório. Ele virou para um membro da igreja aqui, eu sou o pastor, e falou, eu vou te denunciar. Irmão, aquele dia ali, desceu um anjo do céu para me controlar. E não conseguiu. Porque eu falei, que cabeça é essa que você tem? Que Deus é esse que você está servindo? Como que você fala dentro da minha casa que você vai denunciar alguém da igreja? Não, porque nada, você não tem direito nenhum nesse país. Nós não somos chamados para isso. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso inimigo e que amar o irmão não tem valor nenhum. Mas a verdade é que os cristãos dos dias de hoje, eles não conseguem amar nem o irmão. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele, seja um incentivador.
o mundo já está cheio de crítico. O que Deus desenhou para o ambiente da igreja é que a igreja fosse um lugar de incentivo e de restauração, não um lugar de crítica e de condenação. É uma frase já dita muito na internet, mas nós precisamos pensar sobre ela. Nós precisamos ser menos juiz e mais hospital dentro da igreja. Essa pessoa que está aí do seu lado hoje, ou este banco que está vazio do seu lado hoje, ele é ocupado por pessoas que carregam muita história. E às vezes na cabeça dele, ele está pensando: eu vou na igreja porque lá vou encontrar um incentivo. Lá eu vou ser acolhido. É lá que Deus vai restaurar minhas feridas. E dependendo do lado do crente que ele sentar, irmão, ele vai para casa já diagnosticado, irmão. Agora nós precisamos pensar de que eu não posso ser essa pessoa. Eu tenho que ocupar a minha mente em ser um incentivador de alguém. Sem saber que um dia eu ia pregar sobre o filho pródigo e falar de incentivo. Quando eu vim ser pastor de igreja, Deus me deu uma oração no final do culto. Eu quero te encorajar a acreditar todas as manhãs que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu falo isso profetizando sobre a tua vida. Eu tenho a condição zero de saber como vai ser o amanhã, mas pelos olhos da fé eu posso dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Incentivo foi exatamente o que faltou ao filho pródigo. E por causa da falta de incentivo, ele foi parar no chiqueiro. Pastor, mas como você conseguiu chegar neste entendimento? Porque não há menção de nenhum amigo dele falando para ele: rapaz, eu acho que você fez errado, viu? Poxa vida, você falou para o seu pai dar a herança para você. Não, você está errado, cara. Mas a verdade é que se cumpre a palavra de Martinho Lutero, que é o autor deste pensamento. Ele fala que todas as vezes que nós queremos navegar pelo mar do pecado, o diabo tem uma embarcação pronta. E deixa eu falar uma coisa de Deus para a tua vida. Quando o diabo perceber a sua tristeza, quando o diabo perceber a sua fragilidade, quando o diabo perceber que você está vulnerável, ele sempre vai levantar alguém para te levar até o chiqueiro. Por isso é importante se cercar de pessoas que tenham boas palavras, pessoa que tem incentivo. Pessoa que você chega para ele e fala: rapaz, quebrei na América, e agora eu estou lascado.com.br, não dá para eu voltar, e aqui vai ficar muito difícil para mim. Você tem que encontrar com alguém que fala assim: não, rapaz, você não foi o primeiro e não vai ser o último. Fala para mim o que você precisa para a gente te ajudar. Você não vai desistir não, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Se você precisar, você pode morar lá na minha casa uns dias para você recuperar. Eu quero te ajudar, irmão, porque eu não posso deixar você separar. Que crente que você é? Que cabeça baixa é essa? Levanta a cabeça, meu irmão. Vamos para cima, resolve. Deus está com você, Ele vai te dar a vitória. Irmão, dá um ânimo na pessoa na hora. Mas a verdade é que às vezes a pessoa que não serve a Jesus chega para a gente, eles falam mal da gente, isso é normal. Mas quando o negócio fica difícil, ele fala: vou falar com aquele crente ali hoje, eles estão dando com burro na água. Aí chega para um crente e fala: rapaz, você não sabe como está a minha vida. Eu tô vivendo o pior momento da vida. Ele fala: não, pior não, você está vivendo o segundo lugar do pior, porque o primeiro sou eu. Nós temos que tomar cuidado, porque fica parecendo uma disputa para ver quem está pior.
Nós temos a síndrome da viúva. O homem de Deus chega na casa dela e ela fala: eu não vou comer, meu filho vai comer e eu vou morrer. Irmão, quando o homem de Deus chegar na tua frente, as coisas vão mudar. Porque Deus continua sendo Deus. Ele ainda tem o poder da palavra. Nós temos que ter a fé do centurião de Cafarnaum, que quando Jesus falou: eu vou até a sua casa, ele falou: eu não sou digno, dá-me somente uma palavra e ela será curada. Em nome de Jesus, levante a sua mão e receba a palavra de Deus nessa noite. Eu sinto Jesus aqui. Será que você pode adorar a Ele? Será que eu encontro pelo menos um ou dois para adorar esse Jesus? Tem uma palavra sendo liberada sobre a tua vida. Haverá milagre, vai acontecer em nome de Jesus, eu creio. Muitas vezes o que nos leva ao chiqueiro não é o seu erro, mas a ausência de pessoas que te lembrem quem você é em Deus. Eu gosto muito quando Paulo fala aos romanos. Os romanos até hoje sabem quase tudo do cristianismo, irmão. O judeu sabe muito sobre Deus e o povo romano sabe tudo sobre Jesus, que foi eles que mataram Jesus. E Paulo, quando está escrevendo para os romanos, ele fala assim: vocês que têm que pregar, porque foi vocês que viram ele fazer tudo no império de vocês. Vocês perseguiram Jesus quando ele era criança, recém-nascido. Vocês viram ele crescer. Vocês viram ele ensinando os seus doutores. Você viu ele serem batizado. Vocês viram ele ressuscitar morto. Vocês sabem tudo sobre Jesus. Pregue a vocês. E quando o coração dos romanos se perguntava por que eles, é quando Paulo fala no capítulo de número 10, se eu não estou enganado, ele fala: como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, como nós vamos incentivar as pessoas se Deus não usar você? Você acha que o YouTube vai ajudar alguém? Você acha que esses coaches aí vai ajudar alguém? Deus quer usar é você, irmão. Deus quer usar você. Pastor, mas eu não consigo incentivo nem para mim. É na sua fraqueza que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado. Eu creio nesta palavra. Nós precisamos aprender com o maior incentivador de todos, que é Jesus. Em João capítulo 3, eu anotei aqui para não perder. João capítulo 3, versículo 17, ele disse: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Irmão, Jesus é o melhor que nós temos, é Jesus. E foi ele quem disse: eu não vim aqui condenar ninguém. É por isso que a igreja, irmãos, ela tem muitos testemunhos dentro dela. E hoje o diabo está querendo mudar a mensagem da igreja. O diabo está implantando de que nós somos preconceituosos, de que a gente discrimina as pessoas, de que se a pessoa tem o pecado A ou B, ele não vai ser aceito na igreja. Tudo isso é mentira, e só poderia ser porque vem do inferno. Porque se parar para ouvir os nossos testemunhos, se parar para ouvir quem você era sem Jesus, se parar para ouvir o que você fazia quando estava embriagado, se parar para ouvir o que você fazia quando você arquitetava coisas, é inspirado pelo demônio, as pessoas vão ter que reconhecer que é o poder da palavra de Deus se cumprindo, o poder da transformação do homem, o poder que transforma o mais vil pecador em alguém cheio da graça de Deus. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Talvez Jesus seja o modelo perfeito de um incentivador. Nós acabamos de ouvir no domingo passado, e eu anotei, e fico pensando, às vezes, como estava o coração de Pedro.
depois de uma noite inteira pescando. Tem alguém que gosta de pescar aqui? Nargibe, Mateus lá de Rondônia, aprendeu a pescar lá? Já pescou no Rio Amazonas? Já. Douglas. Moisés, pescador. Moisés foi para o acampamento, pescou o tempo todo lá. Irmãos, pescar por lazer já cansa. Eu fui pescar uma vez com meu avô tinha uma Kombi. Os irmãos lembram de Kombi aqui ainda? Meu avô tinha uma Kombi, ele colocou todos os netos e fomos pescar. Quando saiu de lá, eu falei, essa aqui é a primeira e a última, nunca mais me chame para pescar. E caça a isca primeiro, e depois arruma no anzol, e joga lá, e fica esperando. Aí o peixe morde a isca, aí você tem que puxar, e traz o peixe. Tem quem goste. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, exausto, pescou a noite inteira. Imagina se Jesus não fosse um incentivador. Nós não teríamos uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Mas Jesus chegou e falou, Pedro, você está cansado, você está trabalhando e não tem resultado. Você está exausto. E Pedro tinha mais pescador do lado dele. Os caras devem estar falando, o problema é a rede. Porque quando você está em problema, irmão, sempre aparece a galera também que não critica, mas também tem solução para tudo. Mas você olha para a vida do abençoado e não consegue resolver nada. São os irmãos com a unção do Jair Rodrigues. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E quando Jesus detecta isso, ele fala, eu preciso incentivar Pedro. Ele fala, Pedro, jogue do outro lado. Porque aí sim, só Jesus consegue fazer isso. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, se nós ouvirmos a voz do Senhor, é só obedecer, porque Ele tem poder para fazer. O louvor já pode vir para cá, já estou terminando. Eu peguei alguns exemplos da Bíblia, que era muito mais fácil criticar a pessoa do que trazer uma palavra de incentivo. Quantos têm coragem aqui de falar que tem hora que tem gente que precisa ser criticado? Levanta a mão. Eu vou levantar a minha, para não mentir em cima do púlpito. Que tem hora que você olha para o cara e fala assim, não, isso aí ele vai ter que tomar uma chamada, porque não pode fazer desse jeito, é muito ruim. Mas até nessas horas eu quero pedir que o Espírito Santo mude o nosso coração. Nós precisamos ser um incentivador, porque o mundo já tem crítico demais. A Bíblia fala que Jesus estava quietinho no canto dele, não estava nem preocupado com o que estava acontecendo. Juntou uma galera da igreja e falou, nós pegamos uma irmã aí no pecado e ela tem que morrer. Trouxeram a irmã lá para o pastor Jesus. Falou, Jesus, o negócio é o seguinte, está aqui, está escrito, está dentro da lei, nós não vamos fazer nada de errado, ninguém vai conseguir falar mal da gente, porque a gente executou a lei. Pelo contrário, nós temos que fazer as coisas com ordem e decência. Essa mulher foi pega no ato do adultério, nós temos que apedrejar ela até a morte para ela servir de exemplo. E não tem como combater. Não tem advogado para ela, não tem promotor, não tem nada. Aqui é só o juiz, nós temos que descer a pedrada nela e acabou. Irmão, estava na lei. Eles fizeram certo. Quando viram ela em pecado, falou, nós pegamos você no pulo, hein? Pode ir lá que agora você vai ver o sol nascer quadrado. Mas a graça de Jesus é isso, irmão. A graça de Jesus não é jogar pedra. A graça de Jesus não é criticar. Irmão, tem gente que merece ser criticada. Agora a graça de Jesus não ensina isso. E nós precisamos decidir se a gente é um frequentador de igreja ou se a gente serve a Jesus. Porque Jesus se levanta, diz a Bíblia, e fala assim, ó, não tem problema. Eu vou pegar a pedra aqui. E eu vou jogar e eu não erro a mira não, porque eu sou bom. Eu consigo acertar na cabeça dela. Mas um combinado antes.
Antes da gente criticar a irmã, pare e pensa vocês aí. Se vocês não têm pecado, manda bala. Desce a pedrada nela. Se você não dá like em coisa errada no seu Instagram, pode mandar a pedrada nela. Se você não faz nada de errado nos seus contratos, pode jogar a pedra nela. Se você não fala mal de ninguém, pode jogar a pedra nela. E a palavra de Deus diz que todos aqueles homens foram soltando as suas pedras. E como dizem os mineiros, vazaram na baqueara. Saíram fora, com vergonha. Aí tem um encontro de Jesus com aquela mulher. E Jesus poderia lembrar elas da lei tudo de novo. Jesus podia falar: irmã, por que você foi pegar o marido da outra? Você não tem vergonha não, irmã. Irmã, presta atenção. Jesus olhou para ela e falou assim: ó, vai em paz e não peques mais. Aquele é o maior incentivo para que a pessoa mude de vida. Tem um outro grande incentivo que Jesus fez. Ele estava de braços abertos na cruz do Calvário e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquela cruz era para mim, era para você. E naquela cruz Jesus te incentivou a ser fiel a Ele. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Nós precisamos viver essa verdade na noite de hoje. Tem uma morada de Deus para você aqui neste lugar. Eu não quero te julgar, não quero saber o que você fez de errado, o que você deixou de fazer. Eu quero dizer para você: tem lugar para você neste lugar. A palavra de Deus vai nos mostrar também a Maria, irmã de Marta. Eu tive a alegria de ser inspirado por Deus e fazer uma mensagem defendendo a Marta. E este hino tem falado muito comigo, que as pessoas estavam criticando Maria. E isso é terrível. Quando você está fazendo alguma coisa para Deus e alguém te critica, irmão, vontade de desistir danada que dá. Dá vontade de você dar um chute no púlpito e falar: aqui eu não volto mais. Dá vontade de você fechar a cara para a pessoa e não fazer mais. Irmão, e pior que quando a gente está nesse tempo assim, parece que a gente faz e o pastor da igreja não lembra de falar o nosso nome. Isso dá uma raiva. Na humanidade dá raiva, irmão. Não adianta eu tampar o sol com a peneira. Mas enquanto Maria estava ali entregando o melhor dela para Jesus, tinha gente que estava criticando ela ainda. E a coisa mais difícil que tem até os dias de hoje é alguém ver você se dedicando na obra de Deus e chegar para você e falar assim: olha, parabéns, você está fazendo o que é certo. Parabéns, eu me inspiro em você. Olha, eu quero dizer para você que quando eu vejo você servindo a Deus, eu fico com mais vontade de servir a Ele. A coisa mais difícil que tem dentro das igrejas é isso, irmãos. Mas eu prego esta palavra nesta noite e quero pedir ao Espírito Santo que mude os nossos corações, para que isso seja verdade das nossas vidas. E Jesus poderia ser um líder arrogante. Jesus poderia ser um líder que queria agradar a maioria e dizer para Maria: não, sai daqui, não limpa o meu pé não, isso aí é falsidade, vai para lá. Mas Jesus é um grande incentivador de pessoas. E quando Maria estava cercada de críticos, Jesus deu uma lição e disse para ela: escolheu a boa parte.
quer estar aos pés de Jesus. Quero pedir que você feche os seus olhos. E como um sinal de: pastor, eu quero ser um incentivador, eu quero pedir, se você aceita esta palavra no seu coração, levante a sua mão, para que você se comprometa a não ser um crítico de pessoas. Jesus te chamou para incentivar pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Deus está te chamando hoje para que você seja um incentivador de pessoas. E eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai te cercar de incentivadores, de pessoas que te levam para o propósito de Deus. Será que alguém sente essa presença nesta noite? Eu sinto uma graça de Jesus aqui para dizer para você: você será o incentivador e você será rodeado de pessoas que incentivarão você a alcançar o teu propósito. Eu recebo esta palavra no meu coração. Espírito Santo de